Então, pessoal, esse aqui é o nosso quarto vídeo. A gente vai falar sobre o comando insert do SQL. A gente viu no vídeo anterior sobre o comando select, como é que a gente consegue selecionar aqui esses dados, né? E agora a gente vai ver o comando insert. Então, eu vou clicar aqui em novo usuário. Observem que aqui eu vou ter um formulário e ao preencher esse formulário e enviar, então eu coloquei esses dados aqui fictícios, ó, eu vou cadastrar. Quando eu cadastro aqui, ele já reconheceu, né, que foi cadastrado com sucesso. Então, a gente cadastrou aqui e a partir desse momento a gente usou o comando insert, né? Então, como é que funciona essa questão do comando insert? Pois bem, a sintaxe básica do comando insert é o seguinte: você inicialmente declara insert into, ou você pode colocar só o insert sem precisar o insert into. E aí você diz o nome da tabela onde é que os dados serão inseridos. Então, por exemplo, insert into, insira esses dados dentro da tabela usuários aqui. Deixa eu abrir meu banco de dados aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela usuários, eu poderia colocar insert into, ou seja, insira os dados dentro da tabela de usuários. Logo em seguida, quando você define qual a tabela que você quer inserir os dados, aí você vai precisar aqui, né, logo inserir os valores. Uma coisa interessante, pessoal, é que assim, quando você coloca o comando insert into e o nome da tabela, sem dizer em qual coluna você deseja gravar aqueles dados, automaticamente o gerenciador aqui, ele entende que você vai gravar dados, vai armazenar dados em todas as colunas que existem dentro daquela tabela que você descreveu. Então, logo, vamos, por exemplo, vamos supor aqui no meu caso, eu tenho uma tabela usuário, eu tenho quantas colunas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, se eu coloco só aqui o comando, por exemplo, aqui, insert into, ou seja, insira dados, né, dentro da tabela usuários. E quando eu for passar aqui os valores, né, os values, quando eu for passar aqui os valores, eu vou ter que passar valores correspondentes a todas essas colunas aqui, ó. Então, quando eu não defino nenhuma coluna aqui em cima, o gerenciador ele entende que eu vou passar os dados de todas as colunas. Então, é, por padrão, né, eu vou ter que colocar um valor para ID, último ID qual foi aqui? O último ID foi o ID 6. Então, eu vou ter que passar aqui o ID 7. Lembrando que aqui no SQL, no MySQL, na realidade, quando você tiver números, eles não precisam estar entre aspas. Agora, quando é um string, que é um nome, um caractere especial, você precisa colocar entre aspas, aspas simples ou aspas duplas. Então, por exemplo, a primeira coluna é a coluna ID, então o valor referente a ela vai ser 7. A segunda coluna aqui é a coluna nome, então eu vou colocar aspas simples, poderia também colocar aspas duplas, não tem problema. Então vamos colocar aqui aluno 2, né? Qual o terceiro parâmetro? O terceiro parâmetro aqui é o CPF, então seria um valor numérico, né? 0,60. Eu vou colocar entre parênteses para não ter problema. Seria aqui 0,20. Beleza. O valor depois do ID, do valor de nome, do valor de CPF, vem o telefone. Eu vou colocar entre aspas porque poderia ser assim, ó. Poderia ter uma string aqui, por exemplo. Coloco uma vírgula, sempre lembrando de separar os valores aqui por vírgula, porque senão vai dar um erro. Depois do telefone a gente teria aqui o equivalente à data de nascimento, né, dessa pessoa. E vale lembrar que aqui no SQL a data de nascimento ela é realizada no formato americano, ou seja, inicialmente vem o ano, aí logo em seguida o mês e por último o dia que a pessoa nasceu, né? E você colocaria uma vírgula para ser uma data, puxar uma data automática, a gente coloca aqui a função, né?
current date, ou seja, current date, uma data atual, que ele puxa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, eu vou dar vou executar aqui. Observe que agora ele inseriu para a gente aqui, ó, os dados. Eu vou ter colocado aluno 2 não tem problema, mas ó, ele conseguiu inserir esses dados. O que que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que que acontece se, por exemplo, se aqui em cima, né, ou seja, inserir dados dentro da tabela de usuários, como eu não especifiquei nenhuma coluna, ele entende que todas as colunas vão receber valores. O que que acontece se eu fizer assim, não especificar nenhuma coluna aqui em cima, e aqui em valores eu deixar, por exemplo, algum campo sem valor, né? O que que acontece? Ele vai dar um erro, né? Porque ele vai dizer que a quantidade de colunas não batem com a quantidade de valores. Então, se eu tentar executar aqui, ó, ele vai dar um erro, ó. Column couldn't doesn't match value count at row 1. Basicamente, ele está dizendo assim, que a quantidade de colunas, né, a quantidade de colunas não batem, né, com a quantidade de valores na linha 1. E realmente não bate, porque a gente tem, se a gente olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, e aqui a gente tem quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5. Se por algum motivo você não quiser inserir todos os valores de todas as colunas, você quiser, por exemplo, inserir valores para colunas específicas, você consegue fazer isso também, né? Aqui, por exemplo, a gente possui essa segunda sintaxe, que é o insert into, ou seja, insert into é você coloca o nome da tabela, coloca colchetes aqui, eu acho que é isso, parênteses, parênteses aqui. Ah, não me lembro, esqueci o nome disso aqui agora. Aí você coloca, tipo, ó, coluna de número 1. Aí em velhos você coloca o valor da coluna 1. Coluna 2, valor da coluna 2. Coluna 3, valor da coluna 3. Aqui na prática ela vai funcionar mais ou menos dessa maneira aqui. Vamos supor que eu quero aqui, ó, eu vou inserir um novo valor, né? Eu vou chamar isso aqui de aluno 3. Não se preocupe com esse nome aqui que a gente vai ver na parte de update, a gente vai corrigir isso aqui. Então, por exemplo, dentro da tabela de usuários, eu só quero inserir valores para três campos. O campo, o campo ID eu não vou colocar, eu vou deixar aqui, como o campo ID é um autoincremento no meu caso, ele vai puxar automaticamente. Então, eu só vou querer inserir valor na coluna de número 1, ou na coluna de número nome. Eu só vou querer inserir valor na coluna aqui de telefone e só vou querer inserir valor na coluna data de nascimento, por exemplo. Então aqui embaixo, né, em velhos, eu vou ter que colocar só três valores, ó, correspondentes a nome, telefone e data de nascimento. Aqui em cima, por se tratar de coluna, do nome da coluna, ela não precisa ter aspas assim, ó. Ela não precisa ter aspas. Por se tratar de nome de colunas, é só o nome da coluna mesmo. Você coloca aqui parênteses, ó, abre e fecha. O nome das colunas vai dentro aqui. Então, inserir valores dentro da tabela usuários. Dentro dessas colunas aqui, em velhos, eu vou passar os valores que eu quero inserir. Então, o primeiro nome, né, o primeiro valor é o nome, né, do aluno. Então, esse aqui seria aluno 3. Coloquei uma vírgula. O segundo nome, lembrando de colocar as aspas simples. O segundo campo é telefone. Então, eu poderia colocar aqui um número qualquer. E o terceiro valor seria a data de nascimento, né? Então, 1990 e, sei lá, e 8.05 do mês 5 do dia, sei lá, do dia 28. Não sei. É isso. Então, eu só estou inserindo aqui, ó, três valores: nome, telefone e data de nascimento. Vamos rodar esse código aqui. Go. Observe que ele gravou. Se a gente atualizar aqui agora, ó, observe que ele só colocou nome, inseriu nome, telefone e data de nascimento. CPF não inseriu, porque a gente inseriu valor específico e data de criação também. Aqui no nosso banco de dados também, se a gente for lá na tabelas, ó, os campos ficam valores nulos, né? Então, essa é a estrutura básica aqui do comando insert. A gente tem
esse site também que ajuda aqui, pessoal, que é muito legal, o 3W School, se você quiser se aprofundar, tem um bocado de coisa bacana. Então, essa é a sintaxe básica aqui, né? Que você pode estar usando para estar usando o comando insert. Então, mostrando dentro aqui do nosso projeto, como é que isso aqui vai funcionar na prática. Na prática, pessoal, eu tenho aqui a minha página, eu tenho o meu código PHP, mas eu tenho aqui a minha consulta SQL. Então, se vocês observarem, né, eu tenho a mesma sintaxe, ou seja, insiro os valores dentro da minha tabela de usuários, dentro do campo nome, CPF, telefone, data de nascimento e data de criação. E os valores, o que vai mudar aqui no meu projeto real é que ao invés de eu colocar os valores que são valores, como é que a gente fala? Como se fosse uma escrita manual, ao invés de eu colocar isso manualmente, eu coloco isso através de uma variável, né? Essas informações aqui que estão aqui dentro, elas vão estar vindo desse formulário aqui, ó, desse nosso formulário, né? Mas a ideia por trás é a mesma. Você tem a sintaxe, onde você tem o comando insert into, o nome da tabela, as colunas que você deseja inserir valores e os valores que correspondem a cada uma das colunas. Antes de finalizar, só lembrar vocês que a ordem das colunas deve ser a mesma ordem dos valores. Se você coloca o nome de uma coluna aqui, tipo nome, e coloca o valor de telefone, vai ficar errado, né? Então, se você colocou o nome, primeiro valor é nome, colocou o CPF, segundo valor é CPF, terceiro telefone, terceiro valor é telefone, e assim sucessivamente. Essa é a nossa aula sobre o comando insert. Espero que vocês tenham gostado. Te aguardo na próxima aula, onde falaremos sobre o comando update.